esse enredo maravilhoso, Os Sertões, esse samba clássico, bonito, que todo mundo conhece, abrindo aqui essa sexta-feira de desfiles da Série A. Em cima da hora já, ocupando boa parte da Marquês de Sapucaí. A ideia é a moeda do futuro. Então, na minha época de garoto, lá na Gávea, que eu nasci na rua Marquês de São Vicente e me criei na Pacheco Leão, que hoje a quem está lá é a TV Globo. Que antes era a Fábrica América Fabril. E o Musical Carioca era o nosso clube, que era baile de carnaval, essas coisas todas. Então, Isabel, você tem que começar de algum lugar, e foi o bloco da Gávea. Era aquele bloco dos cubanos da Gávea, aonde eu fui diretor de bateria, fui ritmista, diretor de bateria e compositor. Eu vim de lá para fazer samba e marcha de carnaval já oficialmente, antes de fazer o samba enredo. Então, sua história no samba começou ali. Em vida foi meu amigo, Jair Amorim. Então ele fazia samba e marcha, fazer qualquer música de mediana é maravilhoso. Mas para se consagrar tem que fazer um samba enredo. O Euclides tem uma frase que é a seguinte: acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. A escola estava preparada, da cabeça aos pés. Foi um ano de trabalho, uma alegria geral. O desejo da escola era fazer aquele carnaval e dar ao povo brasileiro mais um samba sensacional. Então, nesse ano de 75, fazendo tudo para o carnaval de 76, eu fui campeão 3 vezes num ano só. Fui campeão de samba de quadra, fui campeão de samba de terreiro e fui campeão do primeiro samba enredo que fiz na vida, que foi Os Sertões. Traz a tua ideia. Você já é compositor de samba, mas traz a tua ideia. Então eu levei a minha ideia. Na outra terça-feira ele me fez a pergunta assim: e aí, trouxe a ideia? Eu falei: trouxe. E ele virou para mim e falou assim: então canta só um pedacinho da ideia, só um pedaço. Eu falei: tudo bem. Então o samba de terreiro era a preparação para o samba enredo.
Ah, então você ganhou o samba de quadra para fazer o samba de terreiro, terreiro, para depois fazer o samba se eu entrasse na classificação geral no samba de quadra até entre os 5 primeiros e no samba de terreiro, eu teria o que eu tive de felicidade, receber uma sinopse, que era Os Sertões, de Euclides da Cunha, baseado em Guerra de Canudos. Olha, a gente está chegando a equipe do Noilton. Vim conhecer a senhora depois de tantos anos. Pode chegar. Essa é minha filha, caçula. Pode entrar, Isabel. Isabel pode entrar. A casa é pequena. Consegui te conhecer, né? Depois de tanto tempo. Tudo bem? Essa vozinha sua é incrível. Olha lá, Noilton. Vai conhecer da minha dia. Vai, Marcelo. Aqui em Jacarepaguá, na casa do Heitor de Paula, o autor de um dos sambas enredos mais conhecidos do Brasil e cantados até hoje, Os Sertões. Fiquei aqui nessa sala onde nós estamos aqui 12 dias para me fechar o samba. Porque eu sempre tenho um musical, porque quando você é compositor que faz, tem o compositor que ele é só letrista, mas tem o compositor que é letrista, musicista, e o pior disso tudo na música é a concordância de música e letra, que é onde você não fere, é onde você canta suave, é onde você sente a obra, o musical. Então, justamente, o que aconteceu comigo. Eu já tinha mais ou menos uma ideia. E a frase mais bonita do samba foi justamente esses 12 dias aqui no canto, que a mesa era ali naquele canto, e a papelada no chão, porque eu não encontrava. Eu tive 2 problemas. Primeiro, para terminar a primeira parte em cima, que eu deixava com ponto de interrogação. E a minha melodia não dava para botar sertanejo, que era obrigatoriamente sertanejo antigo ou forte, não dava para botar na minha melodia. Eu não podia jogar a casa toda embaixo por causa de um tijolo, por favor, né? Então, isso assim, na minha melodia, que já está assim: sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo é um homem forte, dizia o poeta assim. Na primeira apresentação do samba, a quadra não era coberta. Não era coberta. E como sempre, choveu. Como sempre choveu. Tem muita chuva na história desses sertões. Aí tudo bem. Eram 24 concorrentes. Concorrente. A madrugada já tinha ido embora, já estava amanhecendo o dia, a rapaziada da bateria dormindo. A sorte que era a apresentação daquela noite, foi a apresentação de todos os sambas na quadra. Tudo bem. O meu cantor não pôde ir. Que o Nando foi o pioneiro que gravou o samba, o Nando, gravou pela Top Tape. Então tinha que cantar eu mesmo. A diferença minha do Nando era a diferença como daqui lá para o Equador andando a terra. Que o cara é um jamelão da vida, o cara é um bom intérprete. E eu não, eu fui defender só o leite das crianças. Né? Mas passei. Passou na primeira fase. Passei na primeira fase.
de ouvir o samba ganhar na escola e dele ser cantado na Igreja da Penha. Como é que foi o dia do desfile? Aonde foi? Onde era o desfile nessa época? Olha, o desfile nessa época era ali em cima do mangue, na Presidente Vargas. Nós não tivemos um temporal, nós tivemos um dilúvio. Então nós perdemos adereço de mão. Os carros alegóricos praticamente se acabaram. Tinham 2 carros alegóricos que iam passar para o povo ver a Guerra de Canudos. Mas no dilúvio perdemos tudo. O que salvou no desfile, o ano de 1976, que é o 76, a única coisa que ficou marcada pela própria natureza foi o samba e eu ser estandarte de ouro. Com 14 escolas no primeiro grupo, eu consegui ser estandarte de ouro. E sou estandarte de ouro até hoje. Num resumo total, a escola recebeu o que tinha de receber. Não permaneceu mais no primeiro grupo. Então nós chegamos à última colocação do desfile. Ficou marcado na história foi o samba, que é cantado até hoje. O samba é cantado até hoje e não tem lugar. Não tem lugar, não tem idade. Isso nós vimos na caravana de Euclides da Cunha. Né? Entendeu? O que é a caravana euclidiana? Nós estamos fazendo educação e cultura. Era a nossa meta. E ainda nós tínhamos pessoas na caravana, só tinha, diz assim, só coisas altas, só professoras universitárias. A equipe fazia debate, oficina, e eu fazia parte musical, sempre cantando, que eu os sertões, porque a caravana era de Euclides da Cunha. E nós fizemos muito sucesso. Todo mundo sabia cantar o samba. Não teve Qualquer um lugar que você ia. Não teve um lugar que nós chegássemos que o povo não cantasse de pé os sertões. Atenção, comunidade do Morro de Santa Marta. Dia 9 de abril, às 19 horas, é um grande evento Caravanas Euclidianas, cujo objetivo é contribuir para a inclusão educacional, levando a obra de Euclides da Cunha com exposições, filmes e oficinas de literatura e audiovisual. Nós estaremos divulgando isso diariamente. Atenção, atenção, comunidade. Nesta sexta-feira, dia 9 de abril, às 19 horas, na quadra da Escola de Samba Unida do Santa Marta, haverá o projeto Caravanas Euclidianas. Nós estamos aqui felizes de contribuir, trazendo um filme, A Paz é Dourada, de Noilton Nunes, e também o samba enredo Os Sertões, de Edeor de Paula. Então, sexta-feira, 9 de abril, 19 horas, se a chuva deixar. Auri e Rio, unindo o Rio. Nós temos a obrigação, e para nós, além da obrigação, é uma honra receber as caravanas euclidianas, saber que Queimados foi escolhido para dar esse pontapé inicial. Os Sertões de Euclides da Cunha, né? E nós deixamos também um kit que nós estamos preparando para os professores, com material didático para ajudar na sala de aula. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, um homem forte. Euclides falou isso. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, um homem forte, dizia o poeta. E mais foi, vai! A
caravana euclidiana foi a coisa mais linda que eu participei. Por que foi a coisa mais linda? Eu conheci cidades fazendo oficina, fazendo debate e falando sobre Euclides da Cunha numa situação maravilhosa, falando com Euclides da Cunha musicalmente. Caravana euclidiana, nós gostaríamos que ela nos desse essa oportunidade para conhecer o Brasil todo e mais o exterior. Essa caravana me trouxe, eu, Edior de Paula, compositor brasileiro, me trouxe um conhecimento maior do nosso povo, o nosso povo brasileiro. Nós tivemos em várias cidades do Rio de Janeiro, aonde essa caravana foi recebida com amor, com carinho e com fidelidade. Essa caravana tinha que voltar, não demoradamente, tinha que voltar já. Esse ano teve um espetáculo A Febre do Samba, que contava a história do samba enredo. E os Sertões eles fizeram uma eleição com os espectadores, e os Sertões ganhou o primeiro lugar. Hoje, em 2014, os Sertões foi considerado o samba mais bonito. O público escolheu os Sertões. Mais uma vez, o seu compositor, Edior de Paula, está aqui e a gente quer convidá-lo para subir ao palco. Obrigado, gente! Olha, garoto! Obrigado, gente! Vamos fazer aquele ensaio! O jagunço do Tarão! O que você acha do Euclides da Cunha? Olha, eu achei o Euclides da Cunha um gênio. Quando nós começamos a conversar, o Euclides foi um gênio. E todo aquele euclidiano que se guiar por esse gênio, no mínimo vai ter a maior felicidade na vida. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, é o maior épico brasileiro. Conta a história da Guerra de Canudos. Mas Os Sertões é dos chamados livros difíceis. Pouquíssima gente leu. E como livro, o próprio Euclides também é um desconhecido. Agora aqui vai uma pergunta. Como é que um homem que se preocupou tanto com as caras e as cores do Brasil pode ser um anônimo? Era uma vez um menino chamado Euclides, que vivia na fazenda Saudade. Quando ele tinha 3 anos, o Leto, escravo da fazenda, voltou da Guerra do Paraguai. Euclides termina seus estudos na escola militar e parte em busca de novos caminhos. Consegue trabalho no jornal O Estado de São Paulo. Dali o destino desenha como uma consequência natural seu encontro com os Sertões de Canudos. A viagem correu rápida, num trem ruidoso e festivo, velozmente arrebatado por uma locomotiva possante. E ao traçar dessas notas rápidas no diário, não tenho sobre o dolman uma partícula de pó. O homem, de fato, assumiu em todo o decorrer da história o papel de um terrível fazedor de desertos. Atacou a fundo a terra, esterilizou-a, feriu-a, degradou-a e deixou-a aqui e ali para sempre estéreis, vazias, tristonhas.
Imagine-se o resultado de semelhantes processos aplicados sem variantes no decorrer dos séculos. Fez-se talvez o deserto, mas podemos extingui-lo ainda corrigindo o passado. E a tarefa não é insuperável. Abarreirados os vales inteligentemente escolhidos, em pontos intervalados por toda a extensão do território sertanejo, numerosos e pequeninos açudes, uniformemente distribuídos, teriam naturalmente, no correr dos tempos, a influência moderadora de um mar interior, de importância extrema. Estrelas lá no céu falarão para mim. A vida é uma canção que faz a flor dormir. Dos mares ao sertão, os pássaros virão, voando sobre o céu, caindo sobre mim. O Planalto Central do Brasil desce dos litorais do sul em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas. Dessa caravana, nós temos um filme, A Paz é Dourada, que conta desde o nascimento de Euclides da Cunha até o restante de Euclides da Cunha. E nós precisávamos desse filme ser exibido para essa juventude estudantil assistir esse filme para conhecer quem foi Euclides da Cunha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Fiquei sabendo que você teve, de certa forma, um aval da Academia Brasileira de Letras em relação ao seu samba. Você acha que te ajudou um pouco a ganhar? Como é que foi essa história? Eu acredito que sim, porque se tratava de pessoas de conhecimentos de letra, né? De poesia. Então, aí já está isso na academia. Então, o presidente na época era o Disseu Quintanilha, ele apontou o samba. Não ia ficar nem na escola, ia sair da escola e ia correr o mundo. E foi o que aconteceu. Segundo casal de mestre Sala e porta-bandeira. Comparecer à frente da escola. Aluninha. Então, viva a Cavalcante da Sapucaí e voltando, gente. Tem que estar com vontade, é Cavalcante. Vamos sacudir. Atenção, rapaziada, da Cavalcante. Vamos armar a bateria.
que eu vou começar das blusas. Mas antes de armar a bateria, vamos dar um sacode aí. Que essa boca aí tá com saudade da Em Cima da Hora. Esse aí, batendo papo com o monarca, é Edeor de Paula, 81 anos, autor de uma obra de arte, Os Sertões. Não o livro, mas o samba. Já faz 37 anos e a obra de arte do seu Edeor ainda é lembrada, a ponto de ser reeditada. No próximo carnaval, a Em Cima da Hora vai cantar de novo Os Sertões. Agradecer primeiro a Deus de dar essa nova oportunidade e pela própria Em Cima da Hora. Olha, gente, saber esperar uma arte. Eu gostaria de, antes de sair dessa terra, deixar Em Cima da Hora no lugar dela. Que é? Primeiro grupo. Jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutaram até o final.
Cortiço do Itamaraty, ele chefiou a Comissão de Reconhecimento do Alto Purus. Publicaria um ano depois um relatório sobre a sua missão e vários outros trabalhos de igual importância sobre a sua aventura no Amazonas. E começou a escrever vários artigos sobre a Amazônia e livros, não chegando a terminar o grande livro que ele esperava fazer sobre a Amazônia, que era Um Paraíso Perdido. Você sabe como era Euclides? Euclides era um estradeiro, sonhava em ir ao Acre. Não queria Paris, queria o Acre, indo de barco ao lado do rio como um proeiro, levando atrás a bandeira. Mas o segredo deste templo Euclides não conheceu. Não provou o daime, a ayahuasca, que trariam talvez a antivisão para escrever um outro épico como Os Sertões. Edeu, você conseguiu passar a história dos Sertões, escrita pelo Euclides, com um samba enredo. E ele também tem um escrito que não foi finalizado, que é Um Paraíso Perdido, que fala da Amazônia, fala da América Latina, fala... Você tem algum projeto, alguma ideia de fazer uma continuidade? Você acha que você parou só nos Sertões ou você ainda acha que vai dos Sertões ao Paraíso? Se houver um carnavalesco que ele dê a você essa história resumida em Sinop, para que se possa realizar essa emenda dos Sertões até o Paraíso Perdido nas Amazonas. Então o que vai acontecer com isso tudo? Mas tem que ser um carnavalesco. Ele vai repassar para a escola em termos de enredo. E se a diretoria dessa escola abraçar. A ideia é a moeda do futuro. Cortaram meu pé de cana que nascia no ar. Mas a raiz ficou lá. Mas a raiz ficou lá. Viva a República! Viva a República! Canudo não se rendeu! 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 Acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. Precisamos de uma forte arregimentação de vontades e de uma sólida convergência de esforços para essa grande transformação indispensável, porque seu triunfo é inevitável. Garantem-no as leis positivas da sociedade, que criarão o reinado tranquilo das ciências e das artes, fontes de um capital maior, indestrutível e crescente, formado pelas melhores conquistas do espírito e do coração. Aqui ao lado do carnavalesco da Em Cima da Hora, o Marco Antônio Valeixo vai explicar pra gente como é que foi essa releitura do desfile. Essa releitura foi feita com muito prazer, que era um pedido da comunidade de Cavalcante. Eu acredito que essa releitura de Os Sertões aconteceu. A Em Cima da Hora está muito bonita e a comunidade muito feliz com
Estamos aqui, né, onde meu pai foi nascido e criado, nessa casa aqui, e é onde tudo começou, iniciou sua trajetória, onde foi criado pela minha avó, né, juntamente com a irmã dele, e foi aonde tudo deu início. Eu sou de Paula. De Paula? É, Deus de Paula. Claro. Sambista. Claro, quem fez aquela samba? Isso, Sertões. Ele era meu pai. Ele era meu pai. Ele faleceu recentemente, tem 9 meses. E a gente está fazendo um documentário sobre ele. Acredito! Tudo bem? Que saudade! Tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Veio passear? Então, meu pai vai ser homenageado e, né, nada mais justo, né? A rua onde ele nasceu. Ah, verdade. Né, fazer parte da história. Vida. Então a gente veio aqui para poder resgatar isso, né? Eu falei, é ela. Aí ele falou, tem uma moça filmando. E ele perguntou, tem alguns familiares? Eu falei, tem. Meu tio, acho que pode falar muito bem, né? Meu tio Paulo ainda tá aí? Tá. Meu tio Paulo ainda tá aí, né? Você pode chamar ele. A foto aqui, ela foi tirada nessa casa. Então, na minha época de garoto, lá na Gávea, que eu nasci na rua Marquês São Vicente e me criei na Pacheco Leão, que hoje quem está lá é a TV Globo, que antes era a Fábrica América Fabril. E o Musical Carioca era o nosso clube, que era baile de carnaval, essas coisas todas. Então, Isabel, você tem que começar de algum lugar, e foi o bloco da Gávea. Era aquele bloco dos cubanos da Gávea, aonde eu fui diretor de bateria, fui ritmista, diretor de bateria e compositor. Eu vim de lá para fazer samba e marcha de carnaval já oficialmente, antes de fazer o samba enredo. Então, a sua história no samba começou ali